Olá, está começando mais um programa Ponto de Vista. E hoje a gente vai conversar sobre a pedagogia Waldorf, um método de ensino não convencional. Aqui em Guarulhos, a primeira escola a utilizar a pedagogia Waldorf é a escola Waldorf Conin. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe o diretor-presidente da escola, Edson Ferreira de Lima. Edson, prazer receber você aqui na TV Câmara. Muito obrigado, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder ajudar. Edson, eu queria que você falasse, para começar o programa, explicasse assim, em linhas gerais, o que é a pedagogia Waldorf e quais são as diferenças que tem de uma escola mais tradicional. Olha, tem bastante diferença. A princípio, não é uma proposta de mercado, não é uma proposta construída para atender uma demanda de mercado comercial. Já é uma proposta secular, tem aí perto dos seus 100 anos, começou na Alemanha, tá? Ela está hoje difundida no mundo todo. Existe uma federação que regula e orienta, né? Está ali aportando as escolas para que elas cresçam, para que elas comecem, e não há um intuito de ser uma unidade com um dono. É uma escola associativa, tá? E ela acaba pertencendo à comunidade que está inserida. E no dia a dia, quais são os princípios que regem esse tipo de ensino? Algumas diferenças que a gente vê com muita evidência hoje é que hoje as escolas todas têm as suas apostilas, né? Tem um selo, né? Selo X, selo tal, de uma universidade, de uma instituição conhecida. Na pedagogia Waldorf, nós não temos apostilas, por exemplo. Nós não temos esse apelo junto com a intenção de convencer as pessoas a ir para a escola. A gente já tem uma pedagogia construída e ela não muda independente do país. Então, por exemplo, hoje é muito comum a gente ver crianças pequenininhas terem acesso a uma apostila para serem alfabetizadas de maneira bem precoce, né? Na nossa escola isso não ocorre. As crianças vão estar com um espaço livre para poder brincar, e há outras estratégias para a criança poder se alfabetizar mais à frente, de maneira mais saudável e atendendo ali uma demanda de idade mais correta. Vocês também se prezam por um desenvolvimento que é físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos? Sim. Que tipo de atividade, assim, para você dar um exemplo para a pessoa ter uma ideia de como que é esse dia a dia, que tipo de atividade que os alunos mais novos fazem na escola, por exemplo, que talvez eles não tivessem isso numa escola mais tradicional? Ah, isso é bem legal. Eu tenho 2 filhos nessa escola, tá? Então fica bem mais fácil de poder apontar isso. Esses dias meu filho estava fazendo um tricô de dedo, e ele falou: olha pai, eu fiz essa cordinha aqui. Eu falei: nossa, você que fez, filho? Sim. E você sabe fazer? Sei, faz tempo. Então, e o tricô de dedo já está ali inserido nessa ideia, nessa carga de preparar a criança para mais à frente, ter já utilizado toda essa estrutura das mãozinhas para alfabetizar mais à frente, ou seja, ele não vai pegar um lápis precocemente para poder escrever, a criança nem está esperando isso, não aguenta ficar sentada, quer brincar, quer explorar. Então toda aquela curiosidade está focada em cima de um caderno e de um lápis, e ela sem entender por que está fazendo aquilo ali. Então a gente vai fazendo outra estratégia que é até mais prazeroso para ele, que como ele mesmo me passou, foi um desafio que ele conseguiu vencer, hoje é um prazer para ele. Porque mesmo essa estrutura de tricô de dedo vai ajudar depois a ele a poder escrever, né? Assim como uma massinha, que eles também usam bastante, ou às vezes um trabalho que eles fazem que é amassar pão, a massa de pão, que eles mesmos vão comer depois. Então eles vão já exercitando essas mãozinhas, toda a musculatura que está envolvida para usar depois numa alfabetização, ele vai usar de maneira prazerosa. Todos adoram fazer isso na escola e não sabem, mas já está essa ideia de preparação com atividades manuais. E as crianças participam mesmo de todos os processos, né? Você falou que ele amassa o pão, que depois ele mesmo vai comer, então eles têm essa manipulação de alimentos, inclusive de horta.
Eles participam de todos os processos que depois também vão os servir, vão os alimentar? Sim, na escola que a gente estava até então, tinha um espaço bem menor, né? Então a horta figurava no espaço porque o espaço era mais limitado. Hoje nós temos um espaço maior, então essa horta vai ser mais efetiva, né? Ainda assim, no espaço anterior que a gente tinha, isso refletia muito para eles, porque você já sabia que quando a criança chegou com barro ali nas mãozinhas, né? Ou já relatando o que teve de experiência, ele estava trabalhando na horta. Você fala que, assim, embora seja visto como um método não tradicional, às vezes alternativo, novo ainda para muitas pessoas, mas é algo que, você falou, secular, já tem em diversos outros países há muitos anos, alguns países inclusive acho que dentro do ensino público. Como é que foi esse desenvolvimento aqui no Brasil dessa metodologia? Em Guarulhos é a primeira escola, é algo que vem se desenvolvendo, vem ampliando no país? Sim. Há já uma federação, inclusive na cidade de São Paulo, né, que acompanha toda essa, a gente chama de iniciativa das escolas Waldorf, e depois há todo um procedimento para elas virarem uma escola. Então, não vai ser assim, vai ter uma escola aqui Waldorf. Há toda uma etapa para percorrer, para ela ser certificada como uma escola Waldorf. Então, apesar da gente só ser a primeira e a única aqui em Guarulhos, essa escola já está certificada pela federação, já está reconhecida. Tem escola que está há mais de 20 anos e ainda não conseguiu esse mesmo processo, né? Por conta de alguma dificuldade, talvez, do local. A cidade de Guarulhos, ela é uma cidade grandiosa, né? E não tinha nenhuma escola aqui Waldorf. Então a gente veio para cá com a intenção de poder contribuir com a sociedade e com a comunidade com uma ideia diferente de educação. Na cidade de São Paulo, há escolas já muito antigas com a pedagogia Waldorf. E essa ausência, essa carência aqui em Guarulhos era sentida porque a gente queria uma escola Waldorf para os nossos filhos, né? E não tinha. E hoje meu filho está lá indo para o seu primeiro ano, né? Ele vai hoje feliz para a escola. Algumas crianças que estão chegando na nossa escola e vindo de outras, que já passaram para essas propostas mais tradicionais, né? Algumas vêm até machucadas por conta de alguma vivência que não estava falando com a sua infância. E a pedagogia Waldorf tem a intenção de preservar a infância das crianças, né? De maneira integral. Isso está ligado a todas as esferas que você destacou agora. Respeitar o ser humano desde a sua concepção. Então, a gente acredita que não há como ter um sucesso, não há como respeitar a criança se não for desde o princípio. Não há sucesso fora, não há outra maneira possível de respeitar a criança, senão com todas essas etapas que a gente já mapeou dentro da pedagogia Waldorf. Agora falando um pouquinho dessa formação da escola aqui na cidade mesmo, você é professor da Rede Pública Municipal de São Paulo. Sim. Como é que você conheceu esse tipo de pedagogia? Foi na própria universidade? Como é que você teve esse contato com a pedagogia Waldorf e que você decidiu trazer isso para Guarulhos? Como é que foi esse processo de instalar a escola aqui na cidade? Olha, quando eu estava estudando, passou muito rapidamente, não ganhou nenhuma relevância para mim na escola. Não foi apresentado como poderia ter sido, né? Por conta talvez do calendário de graduação. E eu conheci mesmo com a minha esposa. A minha esposa estava trabalhando em uma escola Waldorf, já bem tradicional de São Paulo. E aí a gente encomendou nosso primeiro filho, o Enza, e ela veio morar aqui em Guarulhos comigo e a gente queria uma escola Waldorf para ele, né? E aí a gente foi fazendo uma pesquisa ao redor, tudo, e todas as escolas, a gente contava algumas coisas assim que a gente ficava muito preocupado. Então, uma era a apostila para criança com 2, 3 anos, né? Lição de casa para criança que tem 4 anos, né? Televisão na sala, criança que fica assistindo televisão na escola, né? Não poder brincar, não podia nada,
E isso a gente ficava muito preocupado e não era o que ela via na escola que ela trabalhava, né? E parece que teve algumas tentativas aqui na cidade de Guarulhos que não avançaram, só que ela não se deu por vencida e enfrentou tudo para poder implantar. Então a gente começou aqui na Vila Tijuca, num espaço bem pequeno, que a gente já se despediu. Começou no ano que teve a pandemia, então a gente começou com 10 famílias, e um mês depois que a gente abriu a escola, a pandemia chegou e semanalmente as famílias foram se desligando, porque era uma escola para pequeno. Chegou a ficar só com 2 crianças, uma criança era do meu filho, e a gente decidiu manter a escola com todas as dificuldades. E a escola se fez fortalecida e está aí até hoje, agora indo para um espaço maior, graças mesmo a nesse essa processo comunidade. de pandemia, né, que você comentava que é uma escola que precisa do presencial, uma escola para crianças pequenas e tem toda essa metodologia, precisa desse contato social, desse contato com a terra. Isso não tinha como nesse período de isolamento, né? Infelizmente algumas coisas não tinha como negociar durante esse período de pandemia, né? Ainda assim, acho que todo mundo cresceu como ser humano nessa dificuldade, né? Tudo. A escola passou por uma dificuldade muito grande por conta de questões econômicas, mas isso agora é passado, né? Esse período foi passado, agora nós temos outros desafios, que é fortalecer a nossa nova sede, que a gente mudou agora para o Picanço, e nesse espaço a gente vai conseguir viabilizar muitos dos projetos que às vezes ficavam restritos a um espaço menor, né? O espaço é bem maior, com bastante terra, arborizado, cabe lá uma horta enorme, tem mais espaço para as crianças brincarem, tem mais espaço para a infância delas. Então a gente está bem feliz agora. A gente acredita que se no outro espaço deu para fazer bastante coisa, inclusive com uma pandemia, imagina agora com 4.000 metros quadrados na cidade de Guarulhos. E você falava também que é um sistema associativo, né, sem fins lucrativos. São os próprios pais que fazem a administração dessa escola? Sim. A diretoria é composta das famílias, as comissões também. É um espaço associativo, há contribuições mensais para manter a escola, né? Inclusive a gente faz vários eventos durante o ano para arrecadar fundos. Então nós temos a lasanha do bem, a gente faz também pizza para entregar nas casas das pessoas, nhoque, tudo com trabalho voluntário, com doações das próprias famílias também, de algumas pessoas que já gostam da gente, para poder levantar fundos e manter a escola. Tá certo. Edson, a gente vai fazer um pequeno intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a pedagogia Waldorf aqui na cidade. Então não sai daí, acompanha a gente aqui no Ponto de Vista. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo o Edson de Lima, que é diretor-presidente da escola Waldorf Coenin, mantida por uma associação sem fins lucrativos. Edson, a gente falava um pouquinho dessa gestão da escola, né? Você falou que vocês mudaram de sede, estão numa sede nova, e uma preocupação também que a escola tem criar vínculos, né, entre professores, alunos, também com a comunidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Parece que os professores eles ficam bastante tempo acompanhando os alunos, né, diferente de uma escola tradicional, que às vezes a cada ano é um professor novo. Fala um pouquinho dessa importância de manter vínculos. Bem lembrado. Na pedagogia Waldorf é muito comum o professor ou a professora, né, de sala acompanhar o aluno até o 8º ano. Então não há aquela troca ou aquela adaptação, ou às vezes aquele choque da criança, a criança fica muito apegada com a figura daquele professor, né, muito querido, tudo, querida, de um ano para o outro. Aí tem que começar tudo de novo, né? Às vezes a criança afeta o desempenho da criança, né? E as relações que estão ali orbitando através da professora. Nisso na Coenin na Waldorf, né, na Coenin também, não acontece, porque a professora vai acompanhar a criança por muito tempo, assim. Então, dentro de um planejamento, dentro da escola, a gente fala, vai ficar 5 anos, 8 anos, né? A gente entende que vai levar até o 8º ano, pelo menos. Isso vai contribuir também para poder
até os professores que são especialistas, que não vão desde o primeiro ano, né, poderem estar até amparados também nessa rotina com as crianças que ainda vão ser alunos deles ou dela. Você também falou sobre essa gestão da família, dos pais, importância também do envolvimento da família na educação das crianças. E na escola aqui de Guarulhos, além da gestão, tem essa questão financeira, né? Que você falava que tem a contribuição financeira, vocês fazem eventos, mas também essa possibilidade de participar em termos de tempo e dinheiro também é algo que é um privilégio de alguns, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como fazer para poder ampliar esse tipo de ensino, ampliar o leque mesmo para receber pessoas mais diversas. Olha, na nossa escola, esse ano, a nossa coordenação pedagógica decidiu fazer bolsas raciais, né? Então a gente entendeu ali que a gente precisava ter uma maior diversidade dentro da escola. Então a gente fez o ajuste e ofertou ali para a comunidade bolsas raciais, bolsas para imigrantes, né, pessoas que vêm de outro país. E eu particularmente até acreditava que as bolsas raciais iam ter um apelo e vingar até mais rápido, mas até a bolsa para imigrantes, algumas já foram preenchidas, né? E eu acredito que essa riqueza e essa pluralidade dentro da escola vai ser fundamental para mostrar o que a gente tem hoje na nossa cidade, né? Que hoje é muito comum que a gente encontrar uma pessoa de outro país e não está em uma esfera que a gente convive fora a rua e assim por diante, né? A gente quer trazer essas pessoas para dentro da escola. E você atuando assim dentro da rede pública municipal de ensino em São Paulo, você vê a possibilidade de inserir essas metodologias tidas como não convencionais, alternativas dentro da rede pública? Qual a sua visão sobre isso? Assim, é possível implantar métodos diferentes também no setor público? É possível, desde que tenha uma sensibilização e um querer. Então, a palavra querer dentro da pedagogia Waldorf, ela é muito importante. Se você não querer, dificilmente vai acontecer. Só por curiosidade, já há uma escola Waldorf pública na rede pública em Minas Gerais. Então, há uma prática talvez de convênio, né? Há um outro caminho para seguir, mas isso é possível. E nada impede das práticas, né, serem incorporadas em uma outra rede ou uma outra escola, desde que tenha um compromisso, né? Algumas vezes a gente percebe que algumas ideias que foram capturadas, mas elas se perderam no meio, né? Infelizmente, aí acaba ficando mais pobre a oferta, né? Esse envolvimento da comunidade, dos pais, como que isso é na prática, assim, você que trabalha em outras escolas e tendo essa perspectiva da pedagogia Waldorf, como é que você vê essa relação dos pais, da família, de um modo geral, com a escola, a diferença? Assim? Olha, como pai, eu vejo que a relação ela é muito mais profunda. Eu vejo pelos meus filhos, assim, porque meus filhos conhecem os amigos, os pais dos amigos, as mães dos amigos e interagem, conversa naquela questão de chegar, né, então vou estar saindo da escola, algum evento, que a gente sempre tem algum evento para estar participando. Na rede pública, acho que não só na rede pública, eu já trabalhei também na rede privada, na rede estadual e na rede municipal. Em Guarulhos também, algumas vezes. E muitas vezes a gente passa 5 anos numa escola e a gente não conhece a totalidade daquela família, quem são os responsáveis. É uma pessoa, às vezes com pressa, com um tempo determinado para fazer alguma coisa e com uma ideia já pronta do que vai fazer naquele momento. Eu vou pegar meu filho, vou levar embora, não tenho relação com nada. Minha relação talvez é de pagar a escola ou é de levar e trazer meu filho. Isso não é a nossa realidade dentro da Waldorf Conin, nem na pedagogia Waldorf. As famílias se conhecem, as famílias se apoiam. Nós temos também uma ideia de fraternidade dentro da escola. Então, se alguma família tem alguma dificuldade, a gente acaba tentando ajudar de alguma maneira, né? E isso em mais de uma esfera, seja na esfera
social, educacional, às vezes até mesmo pela fraternidade econômica mesmo, tá? Então, a ideia ali é de um envolvimento que na verdade, acho que o ideal em toda a pedagogia, mas infelizmente ela não acontece em outros núcleos, outras redes, mas é o que a gente tenta encaminhar e trabalha para todos os dias para isso acontecer. E a gente fala que muitas vezes o ensino aqui no Brasil, fundamental, médio, em especial o privado, ele é muito focado para vestibular, né? Então, você passar no vestibular, nem sempre tem essa preocupação de formação do indivíduo, né? Formação de cidadania. Como que é mudar essa filosofia, assim, que vocês vão na contramão disso? Como é que é mudar essa filosofia, inclusive essa relação com o tempo, né? O tempo dedicado da família, à educação, esse envolvimento, como é que é fazer esse contraponto, mudar essa visão? Eu queria pegar e passar uma coisa. Recentemente teve uma família que esteve na nossa escola com seu terceiro filho. As outras duas filhas desse casal já estão numa escola Waldorf. E por conta, como a nossa escola era pequena, estava ainda com o primeiro ano, então não tinha como atender talvez uma transferência. Mas eu conheço as meninas, conheço a família, e isso foi uma das perguntas em momentos pretéritos aí, sobre esse futuro das crianças, né? E aí a família destacou que as filhas só tinham nota 10. Elas mudaram de escola recentemente, foram para uma escola tradicional por conta do projeto da família, né? E talvez quem está fora achava que as meninas iam ter uma dificuldade, só tinham nota 10. Veio de uma escola Waldorf para uma escola tradicional, não teve nenhuma dificuldade de adaptação ou desempenho, muito pelo contrário, é até melhor do que muitas meninas outros alunos que já estavam na outra escola, né? Então, às vezes tem alguns mitos, né? Às vezes a criança pode estar muito tempo numa tradicional e está cansada, não está mais animada, né? E eu levo esse exemplo aqui até para outras famílias, quando tem essa preocupação. As famílias que chegam lá, às vezes elas têm essa preocupação. Eu coloco de como esse exemplo porque foi um exemplo espontâneo, né, dessas duas meninas. Inclusive, uma foi minha aluna, então um abraço, Ana Letícia, para você. Eu queria que você falasse também um pouquinho dessa relação com a natureza que no geral, as escolas Waldorf têm, né? Hoje em dia, é um tema que tem sido bastante discutido, é claro, meio ambiente, essa preocupação com mudanças climáticas, e vocês têm desde cedo essa preocupação com a relação com a natureza. Inclusive, vocês limitam, né, o acesso à tecnologia, que também é comum em algumas escolas agora, você ter crianças pequenas, já com computador, você falou de televisão. Como é que é também fazer esse contraponto? Porque hoje em dia as crianças, mesmo muito jovens, já têm um celular na mão, já estão grudadas nesse tipo de mídia. E como que é essa criança que chega na escola com vocês e vai lidar com uma realidade completamente diferente? Não só a criança, mas como as famílias, às vezes levam um certo choque, né? Mas sabe quando você leva uma certa advertência de uma coisa que você já sabe que não pode acontecer? A gente já sabe que não faz bem para as crianças, como não faz bem até o excesso para o adulto, né? Há muitas pesquisas já hoje que falam que para crianças até 12 anos, primeira, segunda infância, não seria importante ter aquele excesso de contato ou de tempo disponível em telas. Celular, TV também, computador, videogame, porque você não consegue controlar tudo que a criança vê. Não consegue, né? E a pedagogia Waldorf, como a gente já conversou anteriormente, não é contaminada por moda. Isso hoje é uma grande moda, né? Algumas famílias têm isso por status, né? Ah, meu filho tem tal celular, meu filho está no seu segundo celular, tem um status. Aí se você perguntar, o pai nem se deu o trabalho de ensinar o filho a amarrar o tênis. O filho não sabe amarrar o tênis, tem um celular. Alguma inversão de valores aí. Então nós já temos, inclusive dentro da nossa escola, crianças que mudaram o comportamento de maneira positiva. Aí tem um relato de uma mãe, de um aluno meu, que eu também dou aula nessa escola, gosto muito dele, o Miguel original, que ele tinha o hábito de muito celular. E a mãe relatou que foi uma festa recentemente,
E tava todos os amiguinhos no celular e ele lá brincando, aproveitando tudo que tinha de oferta porque não tem mais apelo, não faz mais sentido para aquela família nem para ele. Olha o quanto que é saudável essa ideia, né? A gente vê aí muitas crianças que vão para uma festa, mas ficam no celular. Quantas vezes a gente já vê isso dentro da nossa casa? É o que a gente está tentando barrar na nossa escola, isso não acontece. No nosso intervalo as crianças estão todas brincando, nas aulas também, vão estar fazendo lá a proposta da atividade, mas celular não faz parte da nossa rotina, nem das nossas recomendações. E você falava também com relação a isso do vestibular, né, que a preocupação de transição para um ensino mais tradicional. Na pedagogia Waldorf, no geral, não há avaliação, é isso? A avaliação convencional de prova, você tem uma avaliação contínua da criança? Como é que funciona esse método? A avaliação é contínua. As avaliações, de maneira geral, todas são subjetivas, né? Você pode avaliar aquele momento, mas o todo fica fora. As professoras, ali na rotina, têm ali uma liberdade para poder criar, né, seu trabalho de avaliação. A prova não é um instrumento, como poderia dizer, consolidado, né? Não vai ser em cima só de provas ou de um momento que vai se decidir o desempenho da criança. Isso é bem mais dinâmico na escola, não é só questão de uma prova pontual mesmo, não. E é mais individualizado também, né? Essa avaliação, esse contato é individualizado com aquela criança. Sim, sim. É bem dinâmico. Edson, a gente já está quase terminando o nosso programa. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Eu queria que nesse finalzinho você falasse um pouquinho das suas expectativas com relação à educação, né? Tanto a educação pública como privada. A gente falava dessa dificuldade, às vezes, né, de você fazer essa mudança mesmo de filosofia, de algo voltado para o mercado ou voltado para desempenho de vestibular, e você ter essa preocupação maior com o cidadão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quais são suas expectativas. Obrigado pela oportunidade aqui no final. Eu sempre acreditei na educação, encontrei pessoas que acreditam na educação, estou numa comunidade que acredita nessa ferramenta para transformar toda ali as suas famílias, a nossa comunidade, a nossa cidade. A escola só está existindo hoje porque outras pessoas também acreditaram nessa ideia, senão a escola poderia ter já tombado. Teve ali, né, um meteoro chamado pandemia para dizimar, e ela está lá, firme, forte. Hoje está mais forte do que naquele momento, está num espaço melhor do que naquele momento e tem mais gente do que naquele momento. Então eu acredito que hoje é um momento para agradecer a cidade de Guarulhos, agradecer a comunidade da escola Waldorf Coanin, agradecer também a oportunidade de estar aqui falando em nome deles, que se não tivesse outras pessoas que também acreditassem, a gente não estava aqui nesse momento, né? A gente não estaria agora fazendo uma escola nova, melhor, bonita, e ali onde cabem muitos sonhos, né? Uma escola que você vai triste ou que não há espaço para sonhos não pode ser chamada de escola. E a escola Coanin ali é um espaço para ter muitos sonhos. Legal. E hoje também tem uma universidade, tem uma faculdade, né, do método Waldorf. Há uma ideia de ampliar esse tipo de metodologia, né, no Brasil. Sim, essa escola eu acho que é uma das primeiras aqui da Waldorf na cidade de São Paulo, e uma das primeiras do Brasil. Virou uma universidade, a Rudolf Steiner, né? Muitos dos nossos professores estão fazendo o curso de imersão lá, agora nesse momento. Todo semestre eles fazem uma renovação, uma capacitação. Conseguiu lá avançar nos critérios para fazer um curso superior. Então hoje há um curso superior em pedagogia Waldorf, que foi uma vitória para toda a comunidade aí da educação. Eu acredito que vale a pena pesquisar um pouquinho e se informar. Legal. Dá uma dica então para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Se alguém quiser conhecer a nossa escola, a gente está hoje na Avenida Ítalo Brasileiro Piva, uma travessa da Timóteo Penteado. Todos serão bem-vindos. Estamos nesse momento assim em um período de obras, estamos adaptando o espaço para esse ano letivo que vai começar,
mas todo mundo vai ser bem-vindo. Não se choquem se ver o pessoal, inclusive as famílias, trabalhando ali de maneira mesmo braçal para deixar a escola bonita. Então, tirando entulho, pintando a escola, colocando gramado, levando carteira para cá, montando carteira para levar para a sala. Essa é a força da Waldorf, a comunidade construindo a escola e mantendo a escola o tempo todo. Tá certo, obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, então esse foi o ponto de vista de hoje, onde a gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre essa metodologia Waldorf aqui na cidade de Guarulhos. Muito obrigada pela sua audiência, a gente se vê no próximo programa. Até mais!